Já estamos de regresso com o nosso programa Consultório. Seja de novo bem-vindo. 2 horas a falar de saúde e bem-estar e ouvi-lo assim, ouvir as suas questões, ouvir também o seu testemunho. E hoje temos 3 especialidades que aguardam a sua inscrição. Portanto, começamos com cirurgia geral, ainda vamos a cardiologia, mas também passamos por medicina paliativa. E para poder aqui colocar a sua questão, partilhar a sua história, o seu testemunho, precisa de marcar o número de telefone 22-508-3297 para ficar inscrito, 22-508-3297. Podem ainda participar neste programa através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou escolher fazê-lo através do nosso WhatsApp 963 143 663 é o número que pode guardar no seu telemóvel e, portanto, de segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 5, colocar aqui questões relacionadas com a nossa saúde. Vamos começar hoje por falar de incontinência fecal, uma condição que afeta muitas pessoas em todo o mundo e muitas vezes é vivida em silêncio por vergonha, mas tem tratamento e é esse tratamento que nós vamos conhecer com a nossa convidada, a doutora Milena Liorsi, médica de cirurgia geral e proctologista. Muito obrigada por estar connosco no programa Consultório. Obrigada pelo convite. É um privilégio recebê-la, Sra. Doutora. Estávamos aqui, antes do programa arrancar, a falar sobre o impacto, de facto, que pode ter a incontinência fecal. E já lá vamos às opções de tratamento. Sim. Para ajudar a minimizar precisamente esse impacto. Que é qual, Sra. Doutora? Como é que as pessoas abordam este tema na consulta? Primeiro que é um tema tão difícil, né? Porque a gente estava a dizer em termos de tabu, quanto é tabu falar sobre incontinência fecal. E o quanto é difícil, às vezes, o paciente até chegar na consulta para dizer, né? Então, é um tema muito complicado, porque as pessoas, de fato, tendem a se isolar, ao invés até de partilhar com os próprios médicos. É difícil e é um tema que, às vezes, a pessoa nem fala tanto e para o próprio médico. Sem contar a vergonha nos familiares e aquilo que acontece mais é o isolamento. A pessoa começa a ter não só a vergonha, mas o medo de sair de casa, medo de ter convivência social, de ir a algum local, porque é uma situação realmente muito complicada. A pessoa não saber quando ela vai ter o controle das fezes e isso envolve cheiros, constrangimento e cria mesmo uma situação psicológica muito complicada. A maioria dos estudos provavelmente subestima a verdadeira prevalência, Sra. Doutora, da incontinência fecal, uma vez que, de facto, muitos doentes não partilham com os seus médicos, não é? E quando a gente fala em incontinência fecal, sim, esses estudos falam 5, 10%, mas deve ser muito mais, porque as pessoas não falam, não é? E também muitas pessoas acreditam que incontinência fecal seja apenas a perda total de fezes. Por exemplo, você não conseguir segurar nada, ter vontade e não conseguir chegar à casa de banho. Mas não é só isso. Existem graduações para que muitas vezes a incontinência ela não chega súbita. Ela chega devagar, com pequenas situações em que as pessoas menosprezam também por vergonha e por não quererem, ignoram essa situação e acabam deixando piorar em situações mais tardias. Portanto, aqui ganhamos todos em pedir ajuda o mais cedo possível. Claro. E é importante se falar desse tema. Não é? Ainda bem que cá está também, Sra. Doutora. Muito obrigada. Quais são os fatores de risco que podem levar à incontinência fecal? Então, para a incontinência fecal existem várias causas, tá? Então, quando a gente fala em causas de incontinência fecal, uma das mais impactantes está associado à laceração pós-parto, e as mulheres têm uma componente aqui muito importante, e é por isso que as mulheres são as mais afetadas pela incontinência fecal, seja na idade mais jovem, seja na idade mais, na velhice, quando são mais idosos. E lembrar que não é só nessa fase que pode acontecer a incontinência fecal. As pessoas acham também que incontinência fecal é um problema de pessoas mais velhas. E pode acontecer em pessoas mais jovens e se tornar, sim, uma situação, eu diria, dramática, né? Que uma das causas é a causa de lacerações pós-parto. E isso acontece, sim, nas mulheres jovens e que pode ter um impacto muito importante. Essa é uma situação, tá? Uma situação do pós-parto que pode levar a lacerações e isso tudo precisa sim ser trabalhado e falado para que as mulheres sejam preparadas para um parto vaginal. Cada vez mais é importante se falar em preparação para o parto, para que as coisas... Claro, a gente não consegue prever tudo, não é 100%, mas muita coisa pode ser melhorada,
fisioterapia pélvica de preparação. Importantíssimo. É super importante para que a pessoa, de fato, se prepare para aquele momento, não é? E se isso acontecesse, doutora, quais são os quadros mais comuns? Portanto, depois do parto, retoma a sua vida normal, vai perdendo fezes... incontinência vai evoluindo. Grau, depende do grau da laceração, porque no caso das mulheres de laceração pós-parto, existem graduações da laceração. Então, na hora, e principalmente ocorre muito no expulsivo muito rápido, às vezes aquilo é muito rápido, a descida da criança, e a criança nem precisa ser muito grande, o bebê não precisa ser gigante para acontecer. Tá? Muitas pessoas às vezes acham, não, se o bebê não é muito grande, não corro esse risco. E isso não é verdade, né? Pode acontecer. Dependendo do grau de laceração, pode acontecer a laceração dos 2 músculos ou só de um músculo, e isso vai levar a dificuldade maior ou menor. Não é? Então, isso depende, os sintomas vão ser variados. Se for uma laceração completa, pode ser que a mulher, logo após o pós-parto, já não consiga segurar nada e já esteja um impacto assim muito, muito grande. Ou pode ser uma laceração, mais pequenina, que logo se resolve, parece que está tudo bem, mas às vezes esse impacto vai acontecer depois. Porque aquela musculatura que foi lesada, muitas vezes numa mulher jovem, nessa fase não faz tanta falta, mas ela pode fazer falta quando ela chegar lá na frente, nos seus 60 anos. Claro. E aí ela pode começar a ter incontinência e nem ter ideia de que se tratava assim de algo que ela já tinha há muito tempo. Claro, e nem associar precisamente a esse momento do parto, não é? Qual é a média de idades das pessoas que têm na sua consulta com este problema? Então, depende muito dessa faixa etária, não é? A faixa etária mais acometida é, de fato, os idosos, as pessoas acima dos 60 anos, tá? Acima dos 60 anos é a faixa etária mais comum, principalmente quando a gente faz o diagnóstico de todos os tipos de incontinência. Então, uma questão, uma pessoa que perde só gases, esporadicamente, já é incontinência fecal. Aí você fala, mas eu só perco gases, eu consigo chegar à casa de banho, acontece assim só... uma vez por semana, um pouquinho de gases, isso já é incontinência. Isso já mostra que a sua musculatura não consegue segurar. Ou seja, a pessoa não deve desvalorizar. Não deve desvalorizar. Tá? E principalmente, quanto mais cedo se faz o diagnóstico e quanto menos, o menor o grau de incontinência, melhor são os resultados dos tratamentos. Podemos dizer que a incontinência fecal tem cura, tem tratamento? Ela tem sempre melhoria, tá? Não vou dizer aqui que tem a cura e que a cura seja fácil, porque não é. Eu estaria aqui a menosprezar uma doença que é, de fato, muito complexa. Nós estamos a falar de musculatura. Nem sempre o problema é a laceração, né? Eu falei da laceração do parto, mas às vezes a musculatura ela está íntegra, você não perdeu o músculo, não aconteceu uma lesão, mas o músculo vai ficando fraco. Fraco. E isso pode ter associado também algumas doenças, tá? Doenças neurológicas, algumas situações que podem deixar a musculatura fraca. Essas situações são mais complexas, sim, mas existe tratamento. Ou então, outra causa que as pessoas nunca imaginam, que uma pessoa que foi obstipada a vida toda pode, na sua fase final, ter incontinência. Então, a obstipação crônica, o fato da pessoa fazer muita força nessa musculatura pode lesar a musculatura, causar uma alteração do pavimento pélvico e levar, numa fase tardia, à incontinência. Por isso é que as pessoas também não podem desvalorizar de maneira nenhuma a obstipação, não é? Também. É um problema que tem tanto impacto na qualidade de vida e no bem-estar, e as pessoas também devem procurar ajuda precisamente para esta questão. Em relação à incontinência, quais são as opções? O que é que se pode fazer? Então, com relação à incontinência causada por lacerações, né? Se aquela laceração pós-parto aconteceu e foi identificada de imediato, geralmente os médicos já vão tentar corrigir e fazer cirurgias, existem cirurgias para correção desse tipo de laceração, e essa geralmente é uma atitude imediata que é feita em muitos casos, principalmente quando se identifica que tem um ponto específico que está sem músculo, né? Porque a musculatura corta e fica uma parte daquele ânus que fica completamente sem contração.
quando existem essas situações, pode-se optar pela cirurgia, tá? Cirurgia de reconstituição da musculatura. Isso é uma possibilidade. Mas lembrando em termos de tratamento, uma das coisas que a gente falou da fisioterapia, isso sempre envolve, tá? Mesmo quando se tem tratamento cirúrgico, nós sempre fazemos uma preparação com fisioterapia. E o pós também é sempre necessário que a pessoa faça uma fisioterapia pélvica para fortalecimento. Porque a cirurgia também não é a solução de todos os problemas, né? Claro. O músculo, uma vez que ele é lesado, mesmo que se coloque aquilo tudo direitinho, a musculatura, com o passar dos anos, ela vai abrindo. E às vezes uma pessoa faz sim uma cirurgia, melhora um pouco e depois aquela incontinência vai voltando. Então, é uma situação delicada em função disso, porque mesmo a cirurgia a longo prazo pode não trazer os melhores resultados. Claro, e a resposta também pode estar na fisioterapia, não é? Pode estar combinada também com a cirurgia. Combinada. Não é? E o tratamento da obstipação? Tratamento de obstipação também é obrigatório. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é que, como a incontinência é uma coisa multifatorial, é importante, por exemplo, às vezes a pessoa tem incontinência porque ela tem diarreia. E se a pessoa tratar essa diarreia, a consistência das fezes, ela vai conseguir segurar. Então, quem tem incontinência fecal precisa ser avaliado tanto em termos alimentares, constituição da forma com que as fezes estão, que isso vai levar a uma continência mais fácil ou menos, e isso tudo tem que ser avaliado. Portanto, porque, no fundo, o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida. Claro. Né? E há casos em que a resposta vem de uma equipa multidisciplinar. Exatamente. Pode ser o gastroenterologista, com o juntamente apoio da com nutrição, fisioterapia. Então, é uma condição, geralmente, que precisa de uma equipa multidisciplinar, sim. Portanto, o primeiro passo é as pessoas pedirem ajuda, não é? Exato. Para perceberem que há algo que está errado. Claro. O que é o biofeedback, Sra. Doutora? E como é que também pode ajudar nestes casos? O biofeedback é como se fosse um treinamento de exercício para o nosso músculo, em que nós temos alguns músculos no corpo que nós não temos nem a consciência de que eles existem. E é difícil quando a gente quer mexer, dizer assim, mexa, a gente não consegue, né? E nem todo músculo responde a esse nosso comando rápido. Quando a gente fala em biofeedback, existe uma musculatura que é o nosso, por exemplo, o esfíncter de dentro, interno. Nós precisamos fazer com que ele mexa ou relaxe, só que a gente tem que ter a consciência. E o biofeedback é colocar algum dispositivo, seja ele sonoro, visual, alguma forma com que a própria pessoa tenha a consciência de que está a mexer aquele músculo e consiga corrigir. Porque se você não tem a consciência do músculo, você não consegue alterá-lo, não é? E aí faz exercícios para que você consiga perceber como fazer a contração ou relaxamento desse músculo. Mas por que é que nem todas as pessoas com incontinência fecal são candidatas a este tratamento? Nem todas são candidatas a biofeedback, mas muitas vezes o que acontece é a pessoa precisa entender qual é a lesão e o fortalecimento de todo o pavimento pélvico. Tá? Muitas vezes precisa ser feito um trabalho em fisioterapia pélvica mais complexo. Não é simplesmente só o biofeedback. Precisa fortalecer. Isso significa não só a musculatura consciente, como a musculatura inconsciente. E aí sim, esses trabalhos para que o músculo fique mais forte. Claro. Nosso objetivo hoje é, de facto, abrir portas a um tema muito sensível e, se possível, derrubar alguns tabus. Sr. Doutor, há pessoas que se isolam, não é? Isto pode levar a quadros depressivos também. Pessoas que têm que usar fralda, adultos que usam fralda e que têm que sair à rua precisamente com todos os cuidados para não se sujarem e estarem minimamente confortáveis. Exato. Terá um grande impacto psicológico. É intenso. O que mais acontece é isso, tá? O impacto psicológico de uma incontinência fecal e principalmente dizer que quem mais tem incontinência são os idosos. E já é uma faixa etária onde a depressão acontece, são muitas questões e aí entra ainda mais a incontinência fecal. A tendência é que ela se isole completamente e entre mesmo numa depressão, tá? Claro. Porque tem muito medo, tem medo de sair de casa. Então, a pessoa, de fato, não quer. E existem dispositivos. Muitas vezes, a pessoa pode não ser candidata à cirurgia ou existem outros tratamentos também mais modernos que se faz, mas, às vezes, a pessoa já tem uma certa idade,
já não é mais candidata a alguns tipos de procedimentos, mas isso não significa que não tenha nada a ser feito, tá? Então, por exemplo, não é só fraldas que existe. Existem tampões que podem ser colocados, existem todo esse trabalho com a fisioterapia é também para ensinar como a pessoa consegue se adaptar a essa realidade, né? A modificação da consistência das fezes, são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa consiga sair de casa. Medicamentos que podem ser colocados e a pessoa se sentir mais segura em determinados momentos. Então, são algumas coisas. Então, é para as pessoas não acharem que o fato de ter isso não tem solução. Não tem solução. Sempre tem solução, né? E, às vezes, não é uma solução mirabolante como uma cirurgia. Pode ser uma coisa até mais simples, não é? E a Dona Maria, que nos está a ouvir lá em casa com este problema, não está sozinha, certamente. Exatamente. Não é? É mais comum do que nós possamos pensar. É mais comum do que todas as pessoas imaginam, não é? Porque nem nós médicos sabemos o quanto é comum, porque de tão pouco falado e pouco partilhado. Nosso objetivo é esse também. Agradeço imenso estar connosco, Sra. Doutora. Muito obrigada a abordar este tema que pode ser sensível, de facto, para muitos, mas deixamos claramente aqui esta mensagem de esperança de que há algo a fazer, não é, para melhorar os sintomas e devolver, então, assim, a qualidade de vida. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores? Vamos a isso? Não sem antes